todos, retornando aqui, operadores lógicos agora. Dentro da linguagem C nós temos aí 3 operadores lógicos. Esses operadores são responsáveis, junto com os operadores relacionais, por permitir o funcionamento de estruturas de decisão, que é o if, else, o switch, e de estruturas de controle, que é o do while, o while e o for. O do while e o for, assim como o if, else e o switch, eles tomam as decisões, de qual caminho escolher no caso do if, else, ou se vai ou não ter mais um laço no caso das estruturas de controle for, do while e do e while, baseado em operadores lógicos e relacionais. Então, dependendo se uma resposta for true, for verdade, o operador executa. Se for false, ele não executa. Então, quando a gente trabalha com operadores lógicos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é justamente isso. A saída de um operador lógico, de uma operação lógica, é um valor true ou um valor false. O true é verdade, o false é falso. Então, olhando nesse aspecto aqui, dentro da linguagem C, nós temos esses 3 operadores lógicos. Existem muitos outros operadores lógicos, mas a linguagem C trabalha com esses 3 aqui, que é a nossa AND, a nossa OR e a nossa inversora. O operador que representa a AND é o E comercial duplo. Então, 2 E's comerciais, eu estou querendo fazer uma operação lógica AND. O operador barra barra, ele representa a ação OR. Esse barra barra aqui, pessoal, fica geralmente no lado esquerdo do teclado, do lado da tecla Shift. E o exclamação representa o NOT. Então, como que é feito um cálculo lógico? Como eu falei para vocês que um cálculo lógico só pode ter 2 valores possíveis, que é true ou false, na linguagem C, a gente geralmente representa, o false com o valor 0 e o true com o valor 1. Então, isso aqui é meio que uma convenção da linguagem C para a gente poder representar o false e o true, que é o resultado de uma operação lógica. Então, como eu pego aqui, da mesma forma que eu posso pegar 2 valores e somá-los e ter um resultado, eu posso pegar aqui 2 valores, posso pegar 2 valores, e no caso aqui será o P e o Q. Então, P é o primeiro valor, e o Q é o nosso segundo valor. Aplicar uma lógica AND neles, e aí eu obtenho aqui a minha resposta. Então, essa daqui é a resposta de uma lógica AND, essa aqui é a resposta de uma lógica OR, utilizando a mesma entrada, e aqui eu tenho a resposta de uma inversora. Então, muito bem. O que acontece então quando eu aplico uma AND entre 2 entradas que são falsas? Então, eu tenho um falso do lado esquerdo, faço uma AND com um falso do lado direito. Bom, se eu tenho falso e falso, eu só posso ter como resposta falso. Da mesma forma, se eu pegar a segunda combinação possível aqui, eu tenho do meu lado esquerdo da minha operação um falso. E aí eu aplico uma AND com o lado direito verdadeiro. Então, se eu tenho um falso e um verdadeiro, a resposta usando a AND é falso também. E aí, por fim, aqui, pessoal, eu tenho aqui um verdadeiro do lado esquerdo e um falso do lado direito. Então, verdadeiro e falso dá falso. Observem aqui que na AND, pessoal, toda vez que eu tenho um valor falso, não importa se ele esteja na esquerda ou na direita, a minha resposta é falsa. Isso aqui é algo muito importante para a gente. Se você tiver num if, fazendo uma instrução de decisão, e aí você tiver um tanto de testes, eu preciso testar se a idade é maior que 18, se o dinheiro que a pessoa tem, se o saldo dele é maior que 10 mil, se o estado civil é igual a casado, se tudo isso precisa ser verdade, todas essas proposições precisam ser verdadeiras, e eu estou usando um E, qualquer uma delas que for falsa, eu já nem preciso verificar as outras mais, porque já vai dar tudo falso. Qual que é o único caso em que a E ela é verdade? Quando os 2 lados são verdadeiros. Quando eu tenho true de um lado e true do outro. Então aí a E ela me dá um valor verdadeiro. Bom, e o comportamento da OR? O comportamento da OR, pessoal, é o contrário. Veja aqui, esse aqui é o resultado.
Na OR, toda vez que eu tenho um valor 1, né, toda vez que eu tenho aqui, ó, um valor 1 na minha OR, toda vez que eu tenho o valor 1 na OR, não importa se ele esteja na esquerda ou na direita, a minha resposta final é verdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu tiver uma série de proposições utilizando o operador OU, se uma delas for verdade, eu nem preciso olhar as outras, é tudo verdade. Eu fiz aqui um esquema gráfico para vocês, para a gente poder visualizar isso aqui um pouquinho melhor. Então eu tenho aqui a minha OU, a minha AND e a minha NOT. Então veja só, eu tenho todas as entradas possíveis aqui, ó, do P e do Q. Então essa daqui é a OU. Né? Vamos começar aqui. Ó. Se eu ligar o 0 aqui na minha OU e ligar o 0 aqui na minha OU, a minha luz não acende. Significa que 0 ou 0, né, ela sai aqui uma resposta 0. Tá, muito bem. E se eu mudar? Né? Se eu pegar agora qualquer uma das entradas que tem 1 aqui, ó, e ligar na minha OU, observe para vocês verem, ó. Eu já nem preciso ligar a outra entrada aqui, porque ele já sabe que tendo uma entrada 1 já é 1. Olha só. Nem é necessário fazer isso daqui, mas eu vou fazer para vocês verem. Ó. Então 0 e 1 vai sair 1. Se eu tiver aqui, ó, de um lado da minha expressão uma verdade e do outro lado algo que é falso e aplicar uma U, vai sair uma verdade. E se eu tiver aqui, né, mais uma combinação, é verdadeiro também. E se eu tiver aqui tudo verdade, vai sair verdade. Então, bom, e na minha AND? Na minha AND é o inverso. Né? Na minha AND, se eu ligar o 1 aqui nela, ó, veja que não acendeu. Ele está esperando a próxima entrada. Ó. Se eu ligar o 0, já não acende. Se eu ligar aqui invertido, ó, também não acende. Qual que é o único caso que uma AND vai acender? É quando eu ligar aqui nela o 1 e o 1. Então, essa tabela que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, ó, vocês precisam meio que memorizá-la para poder facilitar a vida de vocês aí num futuro próximo. Né? Que é essa tabelinha aqui, ó. Mas ela é muito simples, né? Se for AND, tiver 0 em qualquer entrada, é 0. Se for OR, tiver 1 em qualquer entrada, é 1. E é assim que funcionam os nossos operadores lógicos, pessoal. A gente vai discutir mais de operadores lógicos daqui a algumas aulas, quando nós começarmos a ver aqui as estruturas de decisão. Né, os operadores lógicos aparecem bastante nessas estruturas de decisão. Tá joia? Então até a nossa próxima aula aí com os operadores relacionais.